Parte 3. Leitores de Humboldt na Europa. Em Ferdinand de Saussure, o indivíduo fala e discursa como sujeito falante. Saussure afirmou que os indivíduos nascem com a capacidade de aprender uma língua. Em Saussure, a identidade e a individualidade são sempre linguísticas. A língua, que é um princípio de classificação, é o que permite o exercício da faculdade de linguagem. Ele disse que, para bem compreender esses papéis, deve-se passar do ato individual, que é o embrião da linguagem, e abordar o fato social, que é a língua. Saussure separou a língua como objeto de estudo da linguística e separou também o indivíduo do sujeito. O sujeito falante é uma parte da coletividade e, como os outros sujeitos falantes, realiza em seu discurso passivamente o sistema da língua, oprimidos por sua estrutura. Em Antoine Meillet, o sistema da língua é individual. Há um valor presente na sociedade da qual faz parte o indivíduo, que o torna sensivelmente parecido com os outros e que faz com que ele seja compreendido pelos outros. Meillet deixa claro que a língua só existe na mente dos indivíduos, mas as mesmas associações se impõem a todos os membros de um grupo com mais rigor que qualquer outra instituição social. Em Meillet e seus seguidores, a linguagem é a instituição humana, a forma da língua é a manifestação no interior da sociedade. Elas somente se distinguem didaticamente. Ao aprender a instituição da linguagem, o indivíduo se manifesta como sujeito pela fala na sociedade. A realidade para Meillet é integralmente linguística. Assim, a língua se constitui numa realidade psicológica, porque é a realidade cotidiana, e uma realidade psíquica, porque constitui a consciência, e é uma realidade social, porque torna possível a existência do conjunto. Apesar de ser um sistema subjetivo, a língua se impõe a todos pelo rigor do sistema. Em Valentin Voloshinov, a consciência individual é um fato socioideológico. A ideologia ou o material ideológico presente na consciência individual somente pode ser explicada pelas manifestações em discurso como material social, ou seja, nos signos criados pelo ser humano. O signo ideológico está localizado entre os indivíduos de uma coletividade, organizados como um grupo coeso, ou seja, eles existem na organização social e os indivíduos se colocam como usuários deles. Na fala, o sujeito realiza um conteúdo ideológico consistente com sua condição social. Há clara distinção entre indivíduo e sujeito. Sujeito é a personalidade falante que enuncia sua atividade mental, que é constituída pelo social. Em Iomyslev, o indivíduo torna-se sujeito falante, como em Saussure. Cada indivíduo constitui um sistema concreto completo. Do mesmo modo, cada grupo constitui um sistema concreto completo, formado pelas particularidades de todos os indivíduos. Isso é a norma que se constitui em todas as comunidades linguísticas, em qualquer grupo de sujeitos falantes, não importa o momento nem o lugar. A linguagem é um estado, pode-se chamar isso de a concepção gramatical. Como a linguagem é da essência do indivíduo,
Ela é um estado gramatical no indivíduo. Para Yomslev, a distinção entre indivíduo e sujeito falante está marcada pela língua falada. O sujeito falante é psicologicamente marcado pela gramática da língua que aprendeu a falar. Em Emile Benveniste, a sociedade e o indivíduo só são possíveis pela língua. Na língua manifestada em texto não existe mais o indivíduo, mas o sujeito criado como pessoa que fala ou que escuta. A noção de individualidade manifestada pela língua e da existência do sujeito na sociedade como criador e como parte dela, concebidas por Benveniste, o levaria ao conceito de enunciação. O indivíduo é um sujeito que se projetou no discurso como uma pessoa verbal. É um lugar linguístico marcado por locativos lexicais ou frasais e num tempo que se desloca do presente agora para outros tempos verbais fora do agora. Logo, o processo de enunciação consiste em construir pelas estratégias da língua um ambiente idêntico que mostra quem está falando, de onde está falando e quando está falando. Para Benveniste, como para a maioria dos pensadores da linguagem, a língua e sociedade, indivíduo e sociedade, e língua e indivíduo formam um conjunto inseparável. Se indivíduos formam a sociedade, tem na língua dessa sociedade a forma absoluta de comunicação. A língua é a criadora da sociedade e, consequentemente, também da individualidade. A língua permite ao indivíduo estratégias de subjetivação da realidade. Desse modo, individualidade e subjetividade se separam. O indivíduo é o componente da sociedade e o sujeito ou usuário da língua. Ela permite a ele uma autorrepresentação. Quando diz eu, o sujeito falante está representando a si mesmo pela língua e inserindo a si próprio como indivíduo na sociedade.